Olá, pessoal! Na aula de hoje, nós iremos corrigir os exercícios da página 53 e também falarei sobre as propriedades da adição de números inteiros. No exercício número 1, vocês tinham um gráfico do saldo da balança comercial e na letra A estava pedindo o que significa balança comercial. Então, a balança comercial é o indicador econômico que representa a diferença entre o total de exportações, que é o valor de vendas, e o total de importações, que são os valores gastos nas compras de bens e serviços do país em determinado período. Superávit é quando o valor das exportações são maiores do que das importações. Vocês estão vendo aqui, então, o gráfico e a letra B está pedindo em que ano o saldo da balança comercial foi menor e o que isso significa. Então, o menor foi em 2014 e significa que o país vendeu menos do que comprou. No item da letra C, está pedindo o seguinte: como representar o saldo de 2013 com algarismos e palavras e somente com algarismos? Então, 2013 são 2,5 bilhões, tá? Como que a gente vai escrever isso? 2 bilhões e 300 milhões ou dessa forma aqui com algarismos, tá? Letra D. De quanto é a diferença entre o maior e o menor saldo? Então, vocês tinham que fazer uma conta de menos e vai dar um total de 51 bilhões e 700 milhões de dólares. Em que ano o saldo da balança comercial atingiu um valor mais próximo de zero? Então, o valor mais próximo de zero, estou vendo aqui no gráfico, foi em 2013, olha só. Está mais se aproximando da linha, né? Do eixo X, portanto, mais próximo do zero. No exercício número 2, estava pedindo para vocês calcular a soma, usando a estratégia que julgar conveniente. Vocês poderiam ter feito a soma de 2 em 2, né, conforme vai orientando aqui, ou então também poderiam ter feito a junção dos números positivos com os positivos, negativos com os negativos e feito a diferença. Foi dessa forma que eu vou fazer, vai ser dessa forma que eu vou fazer a correção, tá? Então vamos lá. Na letra A, vocês tinham lá mais 9, mais 18, mais menos 15. Vocês precisam estar sempre muito atentos que o número, que é o número mais 9 que está sendo adicionado com o número mais 18 e que depois vai ser somado com o número menos 15. Porque se vocês observarem aqui, podem confundir achando que são contas de mais e de menos na mesma. Não é. São adições de números inteiros. Como que eu calculei aqui? Eu somei os dois números positivos, o 9 com o 18, que deu 27, e o menos 15 eu apenas baixei, porque ele não tinha com quem juntar. Ficando então um total de 12. Por que 12, pessoal? Porque se você ganha 27 e você perde 15, você ainda tem um saldo positivo de 12. No item da letra B, menos 1, então eu juntei com menos 13, formando menos 14. Na hora de somar, somaremos com mais 67, menos 14 mais 67 dá um total de 53. Ou então você também pode pensar, devo 14 e pago 67, sobram, portanto, 53. Item C, então foi somado os positivos, deu um total de 60 positivos, foi somado os negativos, deu um total de 28, e a diferença entre esses dois números deu 32. É uma conta de menos, professora? Você vai fazer a diferença, mas você não pode esquecer que você está juntando números positivos com negativos. Uma consideração importante na hora de colocar o sinal do número, né, da resposta, é vocês pensarem que vocês têm mais do que vocês devem, né, ou vocês ganharam mais do que vocês perderam, portanto o resultado é positivo. Letra D.
Somando os positivos, nós temos 57, e somando os negativos, nós temos menos 140. E a diferença entre eles é menos 83. Percebam que o sinal da resposta será daquele que estiver mais distante do zero, que no caso é o menos 140. Na letra E, somando os números negativos, juntando tudo que você deve, você tem um valor negativo de 105. Aí, abaixando aqui o 8 e fazendo aqui a diferença, vocês terão a resposta menos 97. Percebam que vocês estão devendo mais do que vocês têm, ou então vocês perderam mais do que vocês ganharam. Portanto, a resposta é negativa. No item F, da mesma forma, foi somado os dois números negativos, juntamos dois números negativos, tendo um número menos 129. Juntando aqui com os dois positivos, que é o mais 9, a diferença entre eles será de 120. E a letra G, nós temos também a mesma forma. Vamos juntar o menos 24 com o menos 7 com o menos 29, dando um total de menos 60. E juntando aqui os dois números positivos, teremos 211. Se você perde 60 e você ganha 210, a sua resposta será positiva. Mais 151, a diferença entre esses números aqui e o sinal daquele que estiver mais distante do zero. E a última, letra H, vocês têm apenas números negativos, portanto, vocês vão juntar todos esses números negativos, dando um total de 368. Qualquer dúvida a respeito desse exercício, eu gostaria que vocês mandassem mensagem para a prof, que eu explico com maior prazer para vocês. No exercício do número 3, vocês tinham aqui uns saldos bancários do Juliano e do Roberto. Esses saldos aqui é essa marcação em amarelo que vocês devem observar, pessoal. Aqui são as movimentações de cada um deles e no final o seu saldo. O saldo do Juliano está negativo, bem como o do Roberto. Os dois estão negativos, estão devendo para o banco. Ao verificar o extrato, Juliano fez um depósito para zerar o seu saldo. Ele não queria ficar mais devendo isso, ele queria ficar zerado. Quantos reais ele depositou? Para ficar zerado, ele precisa depositar R$ 4.470. Roberto quis deixar um saldo positivo de 180, então ele quis zerar isso aqui. Então, ele teve que depositar o 4.010 e mais os 180 para ficar positivo o seu saldo. Portanto, se eu somar 4.010 com os 180, dará um total de R$ 4.190. E o Roberto, ele, depois de ficar com esse saldo aqui, deixa eu só voltar aqui, ele pagou uma conta de R$ 125. Ele ficou com um saldo de 180, mas ele pagou uma conta de R$ 125. Portanto, vai ser 180 menos 125, que dá um total de R$ 55. Então, estão aqui as respostas dos exercícios propostos da aula anterior. Continuando o nosso conteúdo, pessoal, nós falaremos hoje sobre as propriedades da adição, que lá na apostila de vocês está na página 54. Então, abram lá na página 54 e acompanhem comigo. Podemos utilizar as propriedades para nos auxiliar na resolução e facilitar os cálculos. Anteriormente, vimos que o zero é o elemento neutro da adição. Então, se você somar qualquer número com zero, ele não vai alterar no resultado. Agora, vamos estudar outras três propriedades. Percebam que se eu juntar 18 mais menos 25, nós teremos um total de menos 7, tá? Então, vocês escrevam lá na apostila de vocês, menos 7. Mas se vocês fizerem ao contrário, somarem o menos 25 com o mais 18, também vocês encontrarão o menos 7. Essa é a primeira propriedade, então, da aula de hoje, que é a propriedade comutativa.
Ou seja, a ordem aqui das parcelas não vai alterar a nossa soma. Observe também essas duas estratégias de resolução. Nós temos esse cálculo a ser feito e a primeira estratégia era somar o menos 9 com o mais 14, ou seja, eu devo 9 e pago 14, tenho um total de mais 5, e depois eu continuo a conta aqui, mais menos 1. Então, ficaríamos com 4. E nessa outra estratégia, foi somado os dois números negativos, que deu um total de menos 10, e também baixamos aqui o mais 14, fazendo a diferença, deu menos 4. Pensando aqui, pessoal, devo 10, pago 14, sobram 4. Ou então, perco 10 e ganho 14, fico com um total de 4. E nessa perguntinha que vocês devem responder aqui, é o seguinte: como foi realizada cada uma das soluções? Então, escrevam lá. No primeiro exemplo, foi adicionado na ordem que apareceu. E no segundo exemplo, foi adicionado os negativos primeiro e depois adicionado o positivo. Outra propriedade aqui é que quando a gente vai somar um número oposto ou simétrico. Se você somar o menos 16 com o mais 16, vai zerar, tá? Vai dar 0. Se você somar qualquer número oposto ao outro, dará um total de 0. Então, é essa a propriedade que nós estamos vendo aqui. Quando adicionamos dois números inteiros opostos, o resultado será 0. Com essas informações, pessoal, com essa explicação, vocês farão os exercícios número 1, número 2, número 3. O número 4 está pedindo para vocês construírem uma sequência com os números inteiros e solicitar que um colega descubra o critério. Eu gostaria que vocês apenas construíssem a sequência e explicassem como que vocês construíram, qual o critério que vocês usaram. E o exercício número 5. No caderno de atividades, vocês poderão fazer as páginas 27 e 28. São exercícios bem tranquilos, bem fáceis, vocês conseguem fazer sozinhos. Qualquer dúvida, estou à disposição, mandem mensagem que eu estarei tirando suas dúvidas. Tá ok, pessoal? Um abraço para vocês. Uma coisa importante também para lembrar, amanhã a gente já vai corrigir esses exercícios. Tá? Menos do caderno de atividades. Eu vou corrigir o exercício até o exercício número 5 amanhã. Amanhã teremos mais uma aula de matemática. Então, eu gostaria que vocês fizessem hoje e me mandassem o quanto antes, para a gente poder corrigir na próxima aula. Tá ok? Pessoal, um abraço para vocês, fiquem bem e até a próxima.